maiores nomes da publicidade brasileira. É reconhecido não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Seus trabalhos inspiraram toda uma geração. O bate-papo de agora é com Washington Oliveto. Tudo bom, Washington? Tudo bem, tudo direitinho. Vocês por aí? Tudo jóia. Obrigada pelo espaço na agenda. Olha, depois de disputar tantos leões de Cannes com os ingleses, agora você vive entre eles. Como está sendo a sua vida em Londres? E qual é a avaliação que você faz da criatividade inglesa nesse período? Bom, a minha vida aqui na Inglaterra é muito boa. Eu tinha decidido vir para cá em 2016 e eu decidi vir para cá não foi por causa do Brasil, foi por causa da Inglaterra, de Londres. Que eu tinha dois fatores que me interessavam muito. Um que era principalmente criar os meus filhos já adolescentes naquele momento, tendo uma pré-juventude aqui em Londres, uma cidade que eu costumo dizer que, para mim, é a melhor Nova York do mundo. E olha que eu gosto de Nova York. A outra coisa é que eu tenho muitos amigos aqui e a experiência profissional que eu não tinha tido era conviver com o meio profissional em Londres, apesar de ter ganho prêmios, ter feito palestras, essas coisas todas. Então, tem sido muito agradável, sem dúvida nenhuma. Quando você me pergunta como é que está a criatividade aqui em Londres, a verdade é a seguinte: o negócio da publicidade, que não dá mais para chamar de publicidade, vamos chamar de negócio da comunicação, não vai bem no mundo inteiro sob dois pontos de vista fundamentais: o ponto de vista criativo e o ponto de vista econômico-financeiro. Mas eu diria que Londres, de todos os lugares onde a comunicação atravessa problemas, é o lugar onde isso ainda está mais respeitado, mais sólido, mais correto, mais direito. Por exemplo, aqui, ao invés da bobinha briga entre as mídias online e offline, elas já se integraram totalmente. Por exemplo, aqui, as revistas não morreram, o rádio cresceu, a TV aberta vai bem e todos os meios online vão excepcionalmente bem. A TV por assinatura vai bem, porque tudo foi muito pilotado, não se criou uma luta de classes que não leva a lugar nenhum. Então, tem sido muito agradável estar aqui, agora nesse momento atípico e específico aí da pandemia, né? Washington, dá para comparar a situação que vivemos no Brasil e no mundo com qualquer outra coisa que já tenha impactado o nosso mercado no passado, como o Plano Collor, 11 de setembro, ou a crise nos Estados Unidos em 2008? Não, não dá. Se você imaginar, problemas simultâneos o mundo nem viveu tanto. O Brasil teve um momento muito dramático na minha geração, que foi o da ditadura política. Isso mexia no comportamento e na economia. E teve um outro momento muito dramático, que foi o da AIDS, que mexia na saúde dramaticamente. O Plano Collor foi dramático na economia. 2008 atingiu o Brasil de tabela. Agora, hoje, olhando com a distância geográfica, mais a afetividade e a proximidade afetiva total, eu sinto um Brasil que está vivendo as duas coisas simultaneamente. Ou seja, sofre problemas na política e na saúde. Então, fica muito parente do problema do período antes das diretas com o momento da AIDS. E o Brasil, até agora, pilotou esplendidamente mal esse episódio. Não há dúvida nenhuma que pilotou mal,
porque não existe nenhuma dúvida por parte da ciência, que é quem decide isso numa pandemia, que não existe uma outra alternativa que não seja o tal lockdown, a clausura. Não existe. Então, não adianta ficar discutindo isso. E o Brasil não optou por isso. O Brasil optou muito por não acreditar na ciência, pensando que isso daria um problema na economia. Só que tem um detalhe: se você não resolver a saúde, você não resolve a economia. Não adianta você abrir shopping centers para pessoas que estão inseguras e sem dinheiro no bolso. Então, primeiro arruma a saúde, depois você arruma a economia. Em publicações clássicas do mundo mais do que capitalista, ou seja, de comunistas eles não têm nada, como o Financial Times ou como o Economist, as atitudes do Brasil nesse momento são vistas como ridículas e constrangedoras. Inclusive, a imagem do Brasil hoje, fora do Brasil, é muito ruim. Por causa disso, por causa do mau cuidado com a saúde, a grosseria com as esposas de outros estadistas, chamar a menina ecóloga de pirralha, tudo isso pesou a barra, ficou mal para o Brasil. Qual é a melhor coisa que as agências podem fazer para os seus clientes em um momento em que as verbas estão cada vez mais curtas? Nós todos já sabíamos que a publicidade mundial não estava vivendo um momento glorioso, as agências estavam gordas e estavam precisando ir para um spa para emagrecer por uma questão estética. Agora elas têm que ir para um spa para emagrecer totalmente por uma questão de sobrevivência. Isso na Europa inteira é dramático e no Brasil mais ainda, porque o negócio da publicidade no Brasil já estava pior. Então, o que acontece, conversando com todo mundo por aqui? Nesse período da pandemia, com o home office, uma coisa que foi ponto em comum como opinião de todos os clientes foi: eu só quero falar com quem manda e com quem teve a ideia. Eu não quero mais ninguém da agência que não seja o líder e quem teve a ideia. Todo o resto do pessoal não me interessa. Isso significa o quê? Que depois da pandemia, as agências vão encolher de número de pessoas. E como vai ter muita gente trabalhando em casa, as agências vão encolher também de espaços físicos. Os grandes escritórios não vão interessar mais. Então, esse, por exemplo, é um encolhimento que já está mais do que claro que vai acontecer. Outra coisa que está acontecendo agora, já existem estruturas de programas de demissões. E nessas estruturas está ficando claro que a ideia da globalização, nesse momento, vai um pouco para o brejo. Por quê? Porque gera-se um protecionismo das raças. Então, se você ligar para o escritório de Paris e dizer, olha, infelizmente, nós vamos ter que demitir umas pessoas. Eles vão te informar que, por melhores que sejam, mais brilhantes, é melhor demitir os estrangeiros e não os franceses. Isso vai acontecer na Espanha, na Itália, aqui na Inglaterra. Então, os mercados para os estrangeiros tendem também a encolher muito. A outra coisa, os grandes grupos internacionais
já decidiram que não vão comprar mais nenhuma empresa de comunicação e vão devolver algumas que eles ainda não pagaram 100%. Vão dizer, olha, você me vendeu isso, recebeu algum, mas falta pagar, fica para você mesmo. Porque eles sabem que não vai ter lucro. Então, são muitas as mudanças. De uma forma geral, você acha que a comunicação foi bem usada pela OMS e pelos governantes dos países mais atingidos pela pandemia? É muito caso a caso. Por exemplo, aqui a NHS, que é o SUS daqui, tem sido muito boa comunicadora e os anunciantes e o público têm tratado a NHS com enorme respeito e carinho. Por quê? Porque esse não é um momento para vender, este é um momento para informar. E os melhores anunciantes mostraram isso em alguns momentos. Um momento onde isso foi primeiramente bem mostrado foi naquela live da Lady Gaga, onde todos os anunciantes que participavam não tentavam vender nada, e sim informavam. Tanto que, pela primeira vez no mundo, naquele momento, a gente teve 2 grandes anunciantes concorrentes que jamais frequentaram o mesmo espaço e jamais fizeram o mesmo discurso, que são Coca-Cola e Pepsi-Cola, dando a mesma mensagem. Aqui, por exemplo, se fez um trabalho muito bonito para a NHS, que foi inverter a marca da NHS, certo? E fazer embaixo a marca Stay Home Now. Então, isso foi muito, muito bem tocado, muito bom. No Brasil, eu percebo que, e olha, olhando à distância, eu percebo que o SUS, os eventuais defeitos, tem méritos gigantescos, como é o caso da NHS aqui. Isso não tem sido tratado com o mesmo respeito e dedicação. Outra coisa que eu tenho visto, algumas lives patrocinadas por empresas brasileiras tentam vender produtos quando deveriam vender informação. E isso não é bom. Então, todas essas coisas, elas têm que ser pertinentes e elas têm que passar a ideia de oportunas, jamais de oportunistas. O ruim é quando uma empresa pega um tema dramático para o quadro social e quer se aproveitar dele. Por quê? Porque as pessoas percebem, isso é ruim para a empresa, isso é ruim para todo mundo. Agora, nesse momento, por exemplo, aquelas empresas que são líderes e que dedicarem a sua comunicação para ajudar a sociedade, quando acabar tudo isso, vão ficar mais líderes ainda. E aquelas empresas que estão crescendo, mas ainda são pequenas, mas dedicarem a sua comunicação para ajudar a sociedade, quando acabar tudo isso, vão crescer mais ainda. O mundo pós-pandemia e o mercado publicitário amanhã, como você enxerga? Olha, ninguém sabe nada. Mudanças serão muitas, sem dúvida nenhuma, talvez não tão radicais, mas certezas nós não temos. Aí, aliás, esse é um grande problema, particularmente de uma sociedade como a sociedade brasileira, ficou polarizada entre direita e esquerda, comunistas, e que é uma loucura total, que não existe em qualquer lugar, é que, normalmente, uma característica daqueles que têm mais cultura,
daqueles que leram mais, daqueles que se interessam mais, é ter dúvidas. As pessoas mais elaboradas têm dúvidas sobre tudo. Nossa Senhora, eu trabalho em publicidade desde os 18 anos de idade e até hoje eu tenho dúvidas sobre a publicidade. Imagina sobre outros assuntos que eu leio. Curiosamente, boa parte dessa turma da polarização, eles não têm dúvida de nada. Eles têm certezas constrangedoras. Então, por exemplo, se você for me dizer como é que vai ser depois, eu tenho dúvidas. Tenho questionamentos e curiosidades. Por exemplo, falei isso outro dia em algum lugar, de mudanças, a gente não sabe como vão ser os aviões. Se eles vão ter menos gente, mais espaço. E que possivelmente, por causa disso, eles sejam mais caros. E aí a gente não sabe como vai ser a hotelaria de luxo. Porque se vai ter avião mais caro e mais difícil viajar, vai ter menos gente no hotel, então talvez seja mais barato. Os automóveis já vinham numa coisa, aqui em Londres, particularmente, que tem a mais rica frota automobilística do planeta, com Rolls-Royces, Bentleys, Maseratis e tal, o automóvel já vinha meio que pegando mal. Já era uma coisa de cara deslumbrado, que acabou de ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque o transporte público é muito bom e porque o automóvel começou a virar uma espécie do cigarro do século XXI. Poluente, isso e aquilo. Então ficou aqui, olha, não precisa comprar automóvel, usa o transporte público, os nossos táxis são maravilhosos, o Uber é só Mercedes-Benz e BMW, e se você quiser ter um automóvel, compra um automóvel elétrico que ele não faz barulho nem polui. E a cidade já tem lugares para recarregar esses automóveis. Daí, inclusive, o único automóvel de sucesso nos últimos tempos é o Tesla. Pois bem, nesse momento, com a coisa dos aviões, eu vou no aeroporto, eu não vou. O automóvel deu meio que uma ressuscitada, mas ele não ressuscitou como compra, nem como aluguel, porque já existe uma estrutura que você não aluga automóveis, você aluga quilômetros. Você diz assim, você paga por mês, diz assim, quando eu quiser alugar uns quilômetros de automóvel, eu já sou sócio desse clube aqui. Aí você diz que carro você quer, seja do mais simples ao mais luxuoso, aonde você quer que entregue, você vai ter com desconto, e aonde você quer deixar, literalmente, eles vão buscar. Ou seja, você comprou quilômetros. Enfim, são muitas as mudanças. E o como vai se comunicar isso é muita coisa. Washington, obrigada pela entrevista, adorei o nosso bate-papo e que você passe por esse período de pandemia com muita saúde. Obrigada. Muito obrigado a você, que sempre fez um trabalho magnífico. Bom trabalho aí, se cuida, fica esperta e sempre que precisar de mim, eu estou aqui à disposição.